fraqueza é que sou forte, pois sei que estás comigo. Não vou desanimar, não temo o perigo. Me alegro em minhas provas, pois sei que vou vencer. Eu creio na promessa que o Senhor me fez. Posso até chorar, mas a alegria vem. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Na fraqueza é que sou forte, pois sei que estás comigo. Não vou desanimar, não temo o perigo. Me alegro em minhas provas, pois sei que vou vencer. Eu creio na promessa que o Senhor me fez. Posso até chorar, mas a alegria vem. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Me deu a salvação, me deu o seu perdão. Quando enviou Jesus, sou salvo pela cruz. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou.
Queridos irmãos, saúdo-vos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós gostaríamos de convidar a você que está em casa para abrir conosco a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas de Jesus, segundo registra o evangelista João, no capítulo 8, versículos 1 a 11 de seu Evangelho. Portanto, Evangelho segundo o relato de João, capítulo 8, versos 1 a 11 para a nossa reflexão nesta oportunidade. Assim nos diz a palavra do Senhor nesse texto. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão pela oportunidade singular que Tu nos concedes para mais uma vez, mesmo distantes uns dos outros, mas juntos num só Espírito e numa só fé, nos depararmos com a Tua Palavra e em torno da Sagrada Escritura podermos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Deus, expressar a nossa gratidão porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, suprindo-nos em cada uma de nossas carências. Nós Te louvamos, Deus, porque também temos consciência absoluta de que só o Senhor é digno de louvor, só o Senhor é digno de adoração, só o Senhor é digno de exaltação. E é por esta razão, Deus, que mais uma vez nos encontramos neste lugar, com o propósito de ouvir do Senhor, com o propósito de sermos edificados da parte do Senhor. Clamamos ao Senhor, meu Pai, visita a Tua igreja, visita o Teu rebanho, onde quer que estejam os Teus servos, seja em seus lares ou em outros ambientes, que o Senhor os alcance com a Tua destra e dispense sobre eles, Deus, as bênçãos das quais carecem, especialmente para permanecerem fiéis ao Senhor, para perseverarem, ó Deus, no temor do Senhor, visando sempre a glória do Teu nome e o êxito, ó Pai, da Tua igreja. Suplicamos ao Senhor, venha, ó Deus, falar ao nosso coração nesta reflexão que faremos nesse instante. Suplicamos ao Senhor, meu Pai, sê conosco e concede-nos sempre a convicção de que em Jesus de Nazaré, Teu Filho amado, nós já obtivemos o perdão dos pecados. E aperfeiçoa-nos, ó Deus, de maneira tal que o nosso viver possa ser conforme a Tua vontade e que sempre, ó Deus, lutemos para nos desvencilhar das situações de pecado, das situações que poderiam levar-nos ao distanciamento do Senhor, situações que poderiam interromper a nossa comunhão com o Senhor e a nossa comunhão com o Teu povo. Sê conosco, ó Deus, durante este tempo, e nós pedimos a Tua bênção de maneira especial sobre as pessoas investidas de autoridade,
aquelas, ó Deus, que têm recebido o poder delegado pelo Senhor para o exercício do governo nas distintas esferas e nos poderes constituídos. Nós suplicamos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, permita que cada uma se lembre, cada uma destas autoridades se lembre de que nas tuas mãos são ministros do Deus Altíssimo e que o seu trabalho deve, sobretudo, agradar ao Senhor. No nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, rogamos em favor da igreja espalhada pela terra, neste tempo onde congregar tem sido impossível. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, dê graça ao teu povo, meu Pai, fortalece a fé dos teus servos, concede que cada um possa continuar fiel ao Senhor, que nós não estejamos com uma visão restrita a templos, mas que nos lembremos de que a tua igreja, cada membro da igreja é templo do Espírito Santo. Que nos lembremos, Deus, de que o lugar da adoração não é o Monte Gerizim, não é o templo em Jerusalém, não são os templos espalhados pela terra, mas onde o teu povo possa estar, pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus, em nome de Jesus, eu suplico ao Senhor, ser servido, Deus, de capacitar os teus filhos para que permaneçam de fato leais e fiéis ao Senhor nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, que aqueles que eram fiéis continuem sendo fiéis e que possam no futuro também ser encontrados fiéis, e que aqueles, ó Deus, que porventura não levavam a sério a fidelidade ao Senhor, possam ainda neste tempo ter a oportunidade para uma reflexão sincera e profunda e passarem a ser fiéis ao Senhor, lembrando sempre, ó Deus, de que nada do que vivemos poderia ser desconhecido por aqueles que temem ao Senhor. Sabemos que todas essas coisas, ó Deus, estavam previstas e sabemos que dificuldades maiores virão. Prepara a tua igreja para o encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, certamente nós vivemos esse tempo que não é novidade para ninguém, esse tempo de pandemia, esse tempo em que um inimigo invisível, minúsculo, porém poderoso, destruidor, tem assolado a terra. É um tempo onde as pessoas têm perguntado a respeito da esperança. Que esperança ter? Que expectativa gerar? Porque, na verdade, o que tem imperado é uma incerteza generalizada. O coronavírus destruiu com as estruturas e nós não temos respostas dos governos, das nações a respeito do futuro, a respeito da próxima semana, a respeito do próximo mês. Escolas, pensando na nossa pátria, escolas fechadas, uma economia completamente desestruturada, uma nação quebrada, famílias sem saber bem o que fazer da vida no dia seguinte, empresas fechando portas, igrejas, denominações sem poder abrir as suas portas, e muitas que têm se esforçado por abrir as portas para as reuniões, para os cultos, tendo restrições nessas aberturas e tendo de tomar cuidados e tendo de, quem sabe, até agir com acepção de pessoas, pois pessoas acima de 60 anos não podem estar presentes, pessoas menores de 10 anos não podem estar presentes, os hipertensos não podem estar presentes, os diabéticos não podem estar presentes, pessoas com doenças cardíacas não podem estar presentes, pessoas com doenças respiratórias, asma, bronquite, etc., não podem estar presentes. 10 metros quadrados por pessoa. Um templo de 300 metros quadrados, 30 pessoas. Um pregador, alguns para o louvor, um diácono para a porta, alguém para o som, e já não são mais 30. Quem de fato vai estar presente?
Queridos, só estou mencionando essas coisas para mostrar a dificuldade que temos tido, e particularmente nossa igreja tem tido, nossa denominação específica, na cidade de Pancas, tem tido essa dificuldade, e gostaríamos de contar com a compreensão dos irmãos. Não podemos abrir irresponsavelmente o templo para recepcionar os irmãos, nem gostaríamos de estar à porta, ou quem sabe os diáconos estarem à porta para dizer aos irmãos: irmãos, vocês que têm acima de 60 anos, por gentileza, não entrem, retornem aos seus lares. Você, pai e mãe, que tem chegado para o culto e que está trazendo o seu filhinho, por gentileza, volte para casa, sua criança não pode entrar. Essa é a situação que nós vivemos. E diante disso tudo, sem mais delongas, porque afinal de contas, se formos falar das dificuldades que a nossa nação enfrenta, nós passaríamos muito tempo tratando disso e não trataríamos de tudo. Mas, como é só para dar conhecimento àqueles que às vezes questionam por que é que nós estamos assim, por que é que o templo não abre, por que é que alguns têm insistido, têm se esmerado e têm conseguido realizar cultos, nós só queremos dizer aos membros da nossa igreja que fiquem em paz. A liderança da igreja tem agido com responsabilidade e debaixo de oração. Entendemos que ainda não é o tempo, mas entendemos que também, por causa de não estarmos no templo, na casa de alvenaria, isso não seria nenhum impedimento, nenhuma dificuldade a mais para que o povo do Senhor pudesse buscar a face do Senhor e possa continuar assim adorando ao Senhor. Olhando para esse tempo, olhando para o texto, nós vamos ver algo semelhante. Hoje, as pessoas têm buscado algo que possa dar esperança, algo que possa gerar expectativa no coração. O texto que nós lemos narra um momento em que uma mulher apanhada em adultério é apresentada a Jesus, e aquela mulher, imagino, naquele contexto onde a lei determinava o apedrejamento dos flagrados em adultério, imaginem que esperança aquela mulher poderia trazer no seu coração naquele momento. Vamos notar, queridos, que Jesus volta do Monte das Oliveiras, é madrugada, e ele retornando então do Monte das Oliveiras, ele se dirige ao templo, e o povo aflui também para o templo, onde Jesus passa a ensinar as pessoas que ali estão. Com base nesse texto, nós podemos observar, podemos notar que Jesus vai se deparar com essa mulher desesperançada, e isso nos leva a compreender que a esperança pode ser renovada. De fato, a esperança é renovada. E é sobre isso que gostaríamos de falar com brevidade. A esperança é renovada. A esperança é renovada, meus amados irmãos, em primeiro lugar, quando Jesus nos confronta com os nossos pecados. Quando nós somos confrontados pelo Senhor com o nosso pecado, a nossa esperança começa a ser renovada. Se nós voltarmos aí ao texto, ao verso de número 7, a palavra do Senhor diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus se dirige então às pessoas que estão ali, à multidão que lá está, às pessoas que trouxeram a mulher apanhada em flagrante adultério. E dirigindo-se a essas pessoas, diz então: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que está sem pecados, seja o primeiro, dê o exemplo. Comece o apedrejamento dessa mulher pecadora, da mulher apanhada em flagrante adultério. Queridos, Jesus condena esse juízo, essa justiça parcial. Jesus não pode ser favorável a isso.
A justiça precisa agir imparcialmente, mas não é só nos dias de Jesus, segundo o registro bíblico, não é só em tempos antigos, segundo os relatos históricos, que nós vamos ver a justiça agindo parcialmente. Infelizmente. Mas Jesus condena esse tipo de justiça parcial. Uma mulher apanhada em flagrante adultério é apresentada para ser apedrejada. Mas como é que a mulher pode ser apanhada em flagrante adultério sozinha? Porque a lei não determinava o apedrejamento apenas das mulheres apanhadas em adultério. Determinava o apedrejamento das pessoas apanhadas em adultério. O homem não está aqui, o homem não aparece, possivelmente estivesse com a pedra na mão. O texto não diz isso, queridos, e nem nós estamos afirmando. Era uma cilada montada para apanharem a Jesus, se declarando contra Moisés. Era uma armadilha para que Jesus, sim, o Filho de Deus, pudesse ser apedrejado. Jesus condena a justiça parcial. Se a mulher foi apanhada em flagrante adultério, o homem que estava com ela deveria estar ali também para ser apedrejado. Jesus condena a hipocrisia. Estavam olhando para o pecado daquela mulher, mas quando Jesus fala em pecado e que aquele que estivesse sem pecado, que atirasse, fosse o primeiro a atirar pedras, ninguém atira pedra. Jesus desmascara a hipocrisia. Muitas vezes nós conseguimos ver o pecado dos nossos irmãos, conseguimos ver o pecado da vizinhança, conseguimos ver o pecado dos liderados, mas não enxergamos o nosso pecado como liderança, como irmãos na fé. Não vemos os nossos próprios pecados, vemos apenas a fraqueza do outro, a falta do outro. É como diz a palavra, temos uma trave no olho, mas conseguimos enxergar um pequeno cisco, algo minúsculo na vista do outro. Não enxergamos a trave no nosso. Misericórdia. Jesus condena a hipocrisia. Quando Jesus nos confronta com os nossos pecados, nós percebemos que a esperança começa a ser renovada para nós, porque nós temos a oportunidade de mudar de vida, de abandonar os pecados. Jesus desperta aquelas pessoas para o exercício do amor, para a aplicação prática da misericórdia, porque estão prontos para apedrejar uma mulher que era pecadora verdadeiramente. E, mediante a palavra do Senhor, dependendo como se pronunciaria o Senhor, aquela mulher teria facilmente sido apedrejada na presença de Jesus, no meio da multidão. O amor não seria exercido, a misericórdia não seria praticada. Amor que temos recebido, misericórdia que nos tem alcançado como um manto e revestido as nossas vidas da parte do Senhor. Meus diletos, a esperança é renovada quando Jesus nos confronta com os nossos pecados, mas a esperança é renovada, em segundo lugar, quando a palavra de Jesus dirige a nossa consciência, quando pudermos ter a consciência dirigida pela palavra do Senhor, então a nossa esperança também pode ser renovada. Se observarmos a palavra de Deus no texto lido, no verso 9, perceberemos o seguinte, e assim diz a Escritura: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Os homens vão saindo, as pessoas vão se retirando, foram confrontadas, também eram pecadoras, se deram conta de que não havia mais espaço para a hipocrisia, para o fingimento, caíram em si e na sua realidade. Jesus dá uma palavra que muda o comportamento das pessoas. Jesus provoca naquele instante a mudança de mente naquelas pessoas. Jesus provoca naquele momento a mudança de atitude
naquelas pessoas. Certamente, meus diletos, não há como afirmar o resultado final da palavra de Jesus ali, naquele momento, o resultado dessa fala de Jesus Cristo naquele momento, no coração das pessoas que acabaram saindo e deixando as suas pedras. Não podemos afirmar, mas foi uma boa oportunidade para a cura interior, para a cura da alma, para a cura do caráter. A esperança para nós, e a esperança é renovada quando a palavra de Jesus norteia as nossas ações, quando a palavra de Jesus entra em nossa mente e promove transformação na nossa vida. A esperança é renovada em nossas vidas e passa a haver esperança para nós quando a palavra de Jesus dirige a nossa consciência. Porque nesse momento nós vamos passar por uma mudança de mente, nós vamos passar certamente por uma mudança de atitudes, nós vamos ter o nosso caráter tratado pelo Senhor, o nosso caráter mudado, transformado por Jesus, através da sua palavra. Certamente o Senhor quer operar nas nossas vidas dessa mesma forma. Naquele momento, as pedras foram deixadas de lado e as pessoas foram embora. Se dirigiram para outros lugares, quem sabe para suas casas, quem sabe ainda para uma reflexão acerca daquilo que ouviram. Quantas vezes no nosso tempo, as pessoas com muita facilidade têm julgado no tribunal de suas consciências pessoas inocentes. Mas quando a palavra do Senhor dirige a nossa mente, então as nossas palavras de juízo e condenação perdem o lugar, deixam de ser proferidas. E as pedras da imposição das penas por essa condenação também são jogadas de lado. Quando Jesus interfere na nossa vida através de sua palavra, e quando essa palavra guia a nossa mente, norteia a nossa vida em suas ações, em suas atitudes. Diletos, em terceiro e último lugar, a esperança é renovada quando Jesus nos dá nova oportunidade, quando o Senhor nos concede uma oportunidade para nos reerguer do contexto de queda para uma nova caminhada, nova oportunidade para uma vida diferente. A nossa esperança é renovada. No verso ou nos versos 10 e 11 do texto lido, assim diz a palavra: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, Jesus concede graça àquela mulher, alcança a vida daquela mulher com graça, oferece a ela perdão. Jesus não a condena, Jesus dá a ela a oportunidade da qual ela precisa para um conserto na sua vida, para uma mudança de propósito, para uma mudança de atitude, para uma mudança generalizada na sua vida. Jesus oferece ocasião para que ela possa ser diferente e fazer diferente. Assim também Jesus age nos nossos dias, mesmo em meio a essa crise imposta por essa pandemia do coronavírus, mesmo sob o risco dessa enfermidade tão grave, mesmo em meio às crises econômicas, mesmo diante das incertezas com relação ao amanhã nesta vida, porque a nossa incerteza diz respeito apenas ao que vivemos nesse planeta. O servo do Senhor
tem certeza absoluta do que é a sua vida em Cristo, tanto aqui quanto na eternidade. Mas considerando os aspectos humanos, terrenos desta existência, mesmo em meio a todas as crises, nós temos certeza plena de que quando Jesus nos dá nova oportunidade, certamente a nossa esperança se renova, a nossa esperança ressurge. E podemos afirmar com certeza, Jesus veio justamente para alcançar-nos com essa graça bendita, com essa graça maravilhosa. Jesus veio justamente para oferecer-nos essa ocasião de mudarmos a vida, para mudarmos a nossa vida, para sermos diferentes, para fazermos diferente. Jesus, Ele é a nossa esperança. Jesus não apenas renova a nossa esperança, mas Ele é a esperança daquele que crê. Não há esperança fora de Jesus. Não há esperança longe de Jesus. E a esperança só vai poder ser renovada na sua vida e na minha, na nossa vida, na vida da nossa nação. Quando Jesus puder nos confrontar com os nossos pecados, para que possamos ter a oportunidade de abandoná-los e passar a viver uma vida segundo a vontade de Deus. E de que pecado o senhor fala, pastor? De que pecado não falaria? Os pecados da língua, a difamação, a fofoca, a maledicência, os pecados inseridos no bojo de toda sorte de corrupção, os desvios maiores ou menores financeiros do recurso público, o adultério, a mentira, a violência doméstica. A pandemia impôs uma situação onde as famílias precisam estar juntas. E ao invés de aproveitarem esse tempo para afinarem o relacionamento, harmonizarem a vida familiar, o número de divórcios tem aumentado, a violência doméstica tem aumentado, os crimes têm aumentado. Misericórdia, só a graça de Deus. Como haver esperança longe de Jesus? A esperança só é renovada quando Jesus nos confronta com o nosso pecado para mudarmos de vida, para reconhecermos que estamos em falta e que isso desagrada a Deus e redunda em condenação eterna para nós. A esperança é renovada quando a palavra de Jesus dirige a nossa mente, quando podemos e passamos a pensar segundo a orientação divina, quando olhamos para nós mesmos, para o próximo, para o mundo à volta, da ótica divina, com as lentes que nos são oferecidas pelo Senhor por meio de sua graça. A esperança é renovada quando Jesus nos dá oportunidade para fazermos diferente, nos dá nova oportunidade. Que nós ouçamos a voz do Senhor e que nós apliquemos a palavra do Senhor à prática da nossa vida, porque há esperança para nós, há esperança para todos nós, desde que Jesus possa intervir na nossa vida e fazer a diferença como nossa esperança. Que Deus nos abençoe. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós agradecemos pela palavra lida, pela palavra exposta e suplicamos ao Senhor que, por amor de Teu nome, o Senhor mesmo, ó Deus, possa aplicá-la ao nosso viver e operar, ó Deus, em nós, de maneira que passemos pelas transformações necessárias, desejadas pelo Senhor e recebamos da parte do Senhor o novo e o renovo que só o Senhor pode operar. No nome precioso de Jesus, pedimos ao Senhor que Tu concedas a cada um de nós uma semana abençoada na Tua presença, que nos nossos afazeres, que no descanso,
que em cada instante da nossa vida o Teu nome seja exaltado. No nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém.